Olá, pessoal. Luiz Nogueira aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre como criar sites, né? Estamos dando continuidade no projeto da criação do site totalmente completo, responsivo, com Bootstrap, HTML, CSS e JS. Então, se você está gostando das aulas, se gostou da iniciativa do canal, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai trazer vários projetos práticos aqui, como esse do desenvolvimento do site. E também eu vou deixar no primeiro link da descrição um e-book muito bom, que tem ajudado muitas pessoas a iniciarem na programação. O e-book ele é totalmente gratuito. E eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição 5 passos para iniciar na programação. Então, dito isso, a gente pode continuar aqui o nosso projeto. Muito bem, então eu estou aqui com o meu Sublime aberto. A gente já tem a nossa pasta Node Modules, onde a gente já tem todas as dependências do Bootstrap que a gente precisa, jQuery, Popper, né? A gente já instalou elas nas aulas passadas. Se você está meio perdido, vou deixar o link aqui da descrição das aulas passadas. Já temos um layout básico, onde a gente já vem trabalhando nele há um tempo. Olha só. Depois, futuramente, a gente pode alterar essas imagens, tá? Mas se concentre na estrutura, no aprendizado do Bootstrap. Temos esse efeito aqui contínuo, com CSS apenas. E também temos esse efeito de hover, nesses cards aqui. Bem interessante. Temos um vídeo incorporado. E também temos alguns cards aqui com ícones, texto, imagens, e temos esse banner funcionando aí da maneira que a gente deseja, né? Com texto, no lugar desse fundo poderia ser uma imagem, né? Tanto a critério de vocês aí. E agora nós vamos fazer as próximas 3 sessões do nosso layout, que essas sessões elas são basicamente essas próximas 3 aqui, ó. Essa parte aqui, que vai ser algumas marcas, né? Eu coloquei marcas aleatórias aqui, já separei. Aqui também nós vamos aprender a criar esse formulário bem simples, básico, né? Com o botão de Send Messenger. E aqui um menuzinho de navegação no footer, com algumas informações, o copyright, algumas informações de contato, e também alguns links importantes. Tranquilo? Nós vamos aprender como é que a gente faz tudo isso nessa aula de hoje. Então, eu já deixei aqui pré-selecionado para a gente, na nossa pasta do nosso site, alguns ícones, onde a gente vai utilizar aqui, né? Alguns logos aleatórios. E a gente vai fazer isso basicamente por meio de card. Nós poderíamos fazer isso de várias maneiras, né? Mas para poupar tempo e deixar mais tempo para o formulário e também esse menu do footer, a gente vai fazer de maneira bem simples essa outra parte aqui do nosso site, né, que basicamente são 5 logos, né? Então, nós vamos precisar de 5 colunas, né, de uma row apenas, porque é apenas uma linha, e de 5 colunas. Então, nós vamos podemos usar essa row icons aqui, e aí a gente vai colocar dessa maneira. Vamos pegar apenas isso aqui, vai ser embaixo do banner, vamos descer, e a gente vai colocar isso aqui. Nós vamos depois alterar essas classes aqui, não é do nosso interesse que a gente tenha essas classes ainda não, né? Por enquanto não, vamos ver na prática lá se a gente vai precisar de algumas delas. Não vamos precisar de texto, não vamos precisar do título desse strong, não vamos precisar de cardboard, se tratam apenas de imagem. O que nós vamos trabalhar é justamente a IMG. Ok? Então, nós vamos ver aqui como é que a gente pode alterar. No caso, nós não vamos colocar número, porque nós vamos apenas colocar call. E aí ela vai automaticamente dividir de acordo com os números que a gente precisa, porque são 5. A gente precisa de 5 imagens e vocês sabem que eu já expliquei para vocês que o Bootstrap ele funciona com o call máximo de 12. Então, você pode dividir esse 12 de acordo com o tamanho das colunas que você terá. E 5 não dá para a gente dividir por 12 e ficar igual, né? Vai sobrar espaço. Então, a gente precisa realmente de um número par aqui para trabalhar. Como a gente não tem, nós vamos deixar call.
E aí ele automaticamente vai separar para nós o tamanho dessas imagens, tá bom? Então eu vou tirar aqui com o portfólio. Nós vamos deixar row icons, porque eu acho que só tem nessa configuração aqui espaço entre um e outro, então nós vamos deixar. Pairing, por enquanto, nós não vamos trabalhar com pairing. Vamos ver como é que está ficando aqui o nosso site, beleza? Vamos deixar essa imagem, não sei quais são, não lembro quais são os styles que elas estão pegando, se precisar a gente muda. E lá eu coloquei M1, M2, M3, M4 e M5, as 5 logos, tranquilo? Então eu vou só copiar e colar essas cores e nós vamos ver como é que está ficando lá. Vamos alterar aqui o nome da imagem para puxar corretamente. Eu creio que o formato seja PNG mesmo. Se der algum erro, a gente vai lá e tenta mudar. Vamos dar um F5. E olha só, ele já dividiu de maneira automática aqui para a gente. Só que ele está puxando... Só que ele está puxando as imagens num tamanho bem específico, né? Creio que por causa dessa classe aqui... Não. Qual é a classe? IMG Card Icon. A gente vai retirar esse IMG Card Icon, então. Que é justamente essa aqui, essa classe. Se a gente retirar essa classe, creio que vai funcionar da maneira que a gente deseja. Olha só, beleza. Ficou aqui de tamanhos bem diferentes, né? Se bem que se a gente tivesse uma widget bem definida, ficaria mais interessante. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, já que a gente tem imagens de tamanho diferente. Existe um atributo no CSS que a gente pode definir uma width máxima para isso. Então, se a gente colocar, por exemplo, que a width máxima desse elemento, e aqui eu coloquei no lugar errado, porque eu só estou estilizando esse elemento, no caso, o Instagram, né? Então, eu vou copiar aqui e colar para uma classe que estejam envolvidos em todos, como SMG Card Work aqui. Aí a gente já colocaria dessa maneira. E apagaria esse style aqui para pegar em todos, né? Ok. Então, eu tenho esse max width aqui de 50px. Só que eu quero que ele seja 60px, por exemplo. Eu também vou dar agora uma min rate. O max width ele vai ser a largura máxima que a imagem ou o elemento que a gente está configurando aqui, estilizando, ele irá receber. Também poderia ser min width, que aí seria a largura mínima. No min rate também é da mesma maneira. Aqui vai ser a altura mínima e o max rate seria a altura máxima, tá bom? Então nós vamos colocar aqui que no mínimo elas terão 60px de altura. Se elas forem menor, também vai funcionar. Então, no caso aqui, eu prefiro colocar uma max rate. A gente não vai ter muito grande, né? Vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Para que o Scorpions aqui, ele esteja... Ele não fique muito distorcido em relação às outras, né? Eu poderia ter pego uma imagem também meia quadrada, assim como todas as outras, né? Só que eu peguei isso aqui para dificultar mais ainda a nossa vida. Mas beleza, a gente pode colocar aqui uma estilização específica para ele, colocando um pairing acima, um pairing top, para que ele fique mais ou menos aqui, ó, no meio, e fique parecido com esses outros aqui, né? A gente poderia setar essa estilização lá no nosso HTML, tranquilamente. Eu acho que é isso que a gente vai fazer mesmo, para não perder tanto tempo. Então, nós colocamos aqui max width e max rate. Nós vamos colocar isso aqui, esses dois. Aqui, nessa classe aqui, card.mgtop, a gente vai ter que criar uma outra, para que não atrapalhe o nosso card.mgtop que a gente usa em outros, né? Então, nós vamos colocar aqui um ponto card.logos. Vamos colocar então aqui card.logos. Vamos copiar e colar essa mesma classe para todos.
E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos preparar o Scorpions para que ele receba um element style de, vamos supor aqui, apenas um parent top. Para que ele fique mais ou menos no meio, né? Vamos ver se esse parent top 20px já é o suficiente. Creio que sim, né? Acho que fica bonitinho. Beleza. Então, vamos deixar dessa maneira aqui. Vamos pegar, então, esse parent top, copiar e colar lá como um style no primeiro elemento, no caso aqui do img1. Então, vai ter a div, nós podemos colocar na div ou também aqui na img. Vamos colocar aqui na img, abrir um style, nós vamos colocar, então, o parent top de 20x. Ok, vai estar do jeito que a gente deseja. Voltando agora, nós vamos para uma parte bem interessante, que é o formulário. Vamos ver como é que o Bootstrap entrega para a gente o form, né? O input e o label. Vamos então procurar aqui, na nossa documentação do Bootstrap, os formulários. Então, se a gente vir aqui em componentes, a gente clica aqui em formulários, e aqui nós vamos ter uma visão geral dos formulários. Vamos procurar um parecido com o que a gente criou ali, o que a gente precisa criar, melhor dizendo, né? Olha só, tem formulários aqui bem complexos, né? A gente pode colocar aqui com opções de escolha. Também podemos colocar um placeholder, né? Então é muito interessante esses formulários aqui que o Bootstrap já traz para a gente como padrão. A gente está procurando, então, um formulário de um jeito mais simples, né? Então, como eu não encontrei muito, nós vamos fazer, então, vamos pegar esse. Nós vamos pegar esse aqui e nós vamos alterar para apenas as necessidades que a gente deseja. No caso, aqui a gente tem um text area e nós temos 3 labels, né? Uma para entrar o nome, uma para entrar o e-mail, uma para entrar o título da mensagem. Então, eu creio que esse aqui deve servir para nós. Vamos copiar e colar lá e a gente dispensa o que a gente não precisa. Nós não vamos utilizar, por exemplo, esse select, não. No momento, não. Beleza? Então, vamos aqui. Agora a gente vai criar um novo container. E aqui vai ter o form. Vamos ver se a gente consegue criar, então. Vamos pegar aqui uma div container. E aqui nós vamos colocar fora do formulário essa div container para englobar o formulário inteiro. Ok? Vamos colocar aqui uma indentação para ficar mais esteticamente agradável para nós aqui trabalharmos no nosso form. Aqui em cima nós vamos colocar um título, mas por enquanto vamos nos concentrar no formulário. Então aqui nós temos a primeira div class e o primeiro label que nós temos é o endereço de e-mail. Se a gente quiser, a gente pode colocar um placeholder. O que é o placeholder? Eu ensinei para vocês na nossa aula, no nosso curso completo de CSS. Se eu estiver um pouco perdido, também vai estar aqui na descrição o link dessa aula. O placeholder é justamente esse texto aqui que vai aparecer dentro da label, do campo onde a gente digita, né? E ele some quando a gente começa a digitar alguma coisa. Você já deve com certeza ter visto algum formulário desse tipo. E aqui, se vocês perceberam, a gente não tem esse nome fora. A gente tem apenas o placeholder no nosso layout aqui, né? Então, a gente não vai precisar desse nome por fora aqui não, ó, desse endereço de e-mail. Nós não vamos precisar. Por quê? Porque é apenas o placeholder. Então, logo aqui, a gente tem a primeira que é your name, né? Então, nós vamos colocar o placeholder de your name. O input type é name. Não é mais o e-mail. Pelo menos por enquanto não. A gente tem um input, então, e depois a gente tem esse select. Nós não vamos precisar desse select. Nós vamos simplesmente copiar e colar aqui para criar um novo form group do jeito que a gente deseja. E esse próximo form group, ele vai ter your
e-mail. Agora sim vai ser o campo que a gente precisa, que é de e-mail. Então aqui a gente também coloca e-mail. Vamos deixar aqui, vou deixar um nome para vocês verem como é que vai ficar, mas a gente vai tirar isso aqui. Não precisamos desse label, a gente só vai precisar do input e do placeholder. Tranquilo? Aqui tem outro select, também não vamos precisar desse select. O que é que nós vamos precisar? De acordo com o layout, nós vamos precisar do título. Então, a gente volta aqui, copia e cola esse novo form group, tira o select, e a gente vai precisar aqui do título. E aqui a gente coloca your title. Maravilha. E por último, nós temos um text area. E o text area vai ser your comment. Então, a gente também vai colocar aqui your comments. Beleza? Vamos ver como é que está ficando o nosso formulário. Se a gente der um F5 aqui e a gente descer, olha só como é que ele está ficando. Desse jeito. Maravilha. Então, mais ou menos do jeito que a gente deseja, só que esse formulário ele tem que ficar aqui no centro, né? Ele até está com a cor correta, só que ele não é 100%. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar criar um container desse tamanho aqui. Ou a gente pode deixar esse container full e colocar justamente uma row ou uma linha que sete exatamente isso aqui. Só que olha só que interessante. A gente tem, vamos imaginar que é dividido em tabelas. A gente tem aqui um título que vai receber 100%, para deixar ele no centro. A gente tem uma descrição que ela vai receber uma widget de 100%, mas a gente vai colocar um padding aqui para deixar ela mais centralizada, né? E não deixar o texto correr pela div inteira. Nós vamos deixar que ele tenha essa quebra de linha aqui também. E o que a gente vai fazer aqui? A gente já vai ter uma row que vai ter esse padding aqui, e aqui nós vamos colocar col 6, para que pegue exatamente a metade e vá o your name para o lado esquerdo e o your email para o lado direito. Do jeito que está aqui, quando a gente não coloca nada, ele entende que é 100% a widget dele, ou seja, ele vai ocupar o espaço da div inteira. A gente não colocou row nem col aqui, por isso que ficou dessa maneira. No momento que a gente seta uma col -6, aí ele vai entender que um tem que ficar do lado do outro. E os outros dois a gente pode deixar como 100% mesmo. E por último, o botão de enviar a mensagem. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos criar aqui uma estrutura de row e cols para armazenar o nosso formulário. Então, vamos lá, vamos à obra. Então, vamos agora procurar a row e a col para a gente colocar da mesma maneira que a gente deseja, ok? A gente encontrou aqui uma bem próxima. Vamos pegar então dentro desse container e nós vamos colocar essa primeira row aqui. Por enquanto, nós não vamos precisar... Não, vamos colocar para ficar mais organizado, né? Então, a gente vai ter aqui uma col-12, ou seja, ele vai pegar todo o espaço da nossa div para conter... Na verdade, não. Na verdade, vai ser um col-6, né? Porque já vai ter aqui o nome e o endereço de e-mail. E de acordo com o nosso layout, o nome e o e-mail ficam aqui. Ah, porque eu estava pensando nesse aqui, ó, no título, que a gente também vai precisar. Need a project. Vamos pegar, então, logo o col-12, para a gente colocar o título. Tá ok? Então, vamos pegar aqui um título. Pode ser do About Us, o Professional Skills, né? Vamos pegar esse H2 aqui, de Professional Skills. E aí a gente vai colocar aqui dentro da col-12 e vamos fechar essa primeira div aqui. Essa outra div aqui, a row, a gente vai fechar lá no final do nosso formulário. Ok? Vamos corrigir a indentação para que a gente entenda aqui o que a gente está fazendo. Maravilha, agora ficou mais simples.
Então, eu tenho aqui a primeira coluna, eu tenho a row, e aqui eu tenho o H2, que é o título, tranquilo? Então, o título, na verdade, é Need a Project. Isso. Vamos colocar, então, aqui. Ou seja, você precisa de um projeto. Então, a gente tem esse H2 aqui. Vamos colocar W100. E aqui, esse título aqui para estilizá-lo. Poupar tempo. Então, beleza. A gente tem essa primeira coluna aqui. Agora, o formulário, antes a gente tem um spam. Pode ser spam, pode ser um P, do jeito que vocês quiserem, né? Que é esse textinho aqui. A gente vai colocar um lorem y, tá bom? Logo abaixo. Então, nós vamos procurar aqui algum lorem y, esse aqui tá bom. Pode ser um H5, pode ser um P, tanto faz. Pode ser um spam também, tá? Vocês escolhem. Então, a gente vai colocar aqui esse H5 mesmo, que já está mais ou menos estilizado. E nós vamos fechar aqui essa div, que também vai ter uma call 12. Ou seja, também vai ser 100%. Ok? Maravilha. Agora que a gente vai começar a brincadeira. Porque a próxima call, ela vai ter que ser 6. Traço 6. Porque vai conter esse primeiro formulário aqui. E a gente pode fechar bem aqui. Não form, mas a div. E nós vamos também ter uma outra div call, que vai ser, não 12, mas 6 também. E a gente vai fechar aqui essa div. Beleza? E as próximas, elas vão receber call 12. Porque elas receberão uma widget 100%. Ok? Vamos fechar aqui a div. E abrir uma outra aqui, que a gente também vai fechar o formulário nela aqui. Ok? Vamos colocar uma indentação aqui mais bonitinha, para ficar melhor. A gente abriu o formulário bem aqui, né? Certinho. Maravilha. Vamos colocar um espaço aqui para não confundir muito nossa mente. Essa primeira call, ela está fechando aqui, né? Ok. A segunda call, fecha bem aqui. Está correto. A terceira call, está fechando bem aqui. Ok. Maravilha. A próxima call está fechando bem aqui. Ok. Essa div aqui, call. Essa div aqui está fechando aqui. O form está fechando aqui. E essa outra div está fechando o quê? Está fechando lá em cima. Essa fecha essa. E essas duas fecham a da row e a da container, respectivamente. Creio que esteja correto. Se tiver algum erro, a gente vai ver lá na hora. Beleza? Vamos ver como é que está ficando essa breve estrutura aqui que a gente criou. Vou dar um F5 aqui. Aí, olha só. A gente já teve, então, o que a gente desejava, né? Uma ficou do lado da outra. Só que aqui o texto ficou mais para a esquerda. Creio que deva ter algum estilo quando a gente importou o título, né? A gente vai corrigir tudo aqui no navegador direitinho, beleza? E aqui o formulário já ficou bonitinho como a gente desejava. Maravilha. Agora vamos ver se a gente corrige isso aqui para que fique no 100%. Olha só, a margem já está aqui. Se a gente der um text align center, a gente já consegue o nosso objetivo. Beleza? Então, nós vamos colocar aqui o título container skills, né, que está puxando. Ele está puxando alguma outra configuração dessa classe? Não, né? Apenas essa. Então, a gente nem vai puxar essa classe, não. Não vamos precisar puxar ela, não. Só estava puxando aquela, a gente não vai precisar. Então, vamos fazer assim, ó. Então, vamos dar um style aqui. E a gente coloca o text align center. E aí já vai funcionar. Esse de baixo aqui, o que a gente precisa? Já tem um fonte e não está puxando nenhuma classe. Realmente a gente não colocou nenhuma classe lá, não. Então, vamos colocar aqui... Não vamos precisar de cover, não. Vou colocar um text align center também. E aqui nós vamos colocar um pairing.
um pairing top e bottom, basicamente. Vamos colocar aqui em porcentagem, para que fique mais ou menos parecido com o nosso projeto. E um fonte, acho que tá bom. E o bottom vai ser um pouquinho maior, 4%. Tranquilo, 6. E um font weight de 400, para que não fique tão bold, né, como já estava. Então, acho que vai ficar mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui no layout. Isso. A diferença é que são dois, né? São duas linhas. Tem muito texto aqui, eu vou colocar até aqui. Então, beleza. Nós vamos colocar uma classe, então, para o nosso H5. E a gente vai colocar aqui sub do form. Subtitle, traço form. Aqui nós vamos utilizar o nosso formulário. E a gente vai ter essas configurações aqui por enquanto. Aqui se trata do H5, né? Não precisaríamos, mas a gente vai colocar só para a gente lembrar que é uma utilização do H5. Subtitle, transform. Está correto a grafia. Maravilha. Então, vamos tirar isso aqui, tá? Não vamos precisar. E nós vamos colocar também um placeholder aqui no test area. Então, vamos pegar aqui. Creio que seja comment, your comment, né? Ok. Então, vamos colocar your comment. Vamos acabar com todas essas labels. Só coloquei aqui para vocês verem como é que vão ficar. Não vamos precisar de label no formulário. Beleza? Maravilha. Ficou faltando alguma coisa aqui? Vamos ver. Ok. Ah, sim, remover o texto aqui. Ficou muito grande o texto. Eu acho que até esse ponto final está interessante. Não vamos precisar das aspas, não é uma citação a priori. E o que é interessante é que a gente também vai precisar de um espaçozinho maior. Vamos ver como é que está ficando. Eu vou dar um F5 aqui. Pronto. Olha só. A label aqui do nome ainda ficou, né? Vamos tirar a label do nome. Ok. Maravilha. Agora, vocês perceberam que deu essa quebrada aqui? Vamos ver por que está quebrando. Se a gente der um inspecionar elemento, provavelmente alguém vai ter uma área, um pairing aqui. Quando acontece algum tipo de quebra como essa aqui, a gente tem que procurar onde é que poderia ser. Geralmente, acontece com títulos que às vezes são 100%, a gente colocou uma ID de 100%, e aí acontece da gente colocar título texto no geral, colocar um espaço, e aí o 100% empurra a página para o lado também, né? O único atributo que eu consigo ver que a gente colocou um 100% foi esse Professional Skills aqui. O resto, vocês podem ver que está tudo centralizado. Centralizado, né? Mas esse Professional Skills não. Vamos ver se a gente consegue, se é isso aqui mesmo. Olha aqui, ó. A gente colocou um W100 nele e ele tem uma margem aqui, ó, de 5%. Vamos tirar? Pronto. Corrigiu. Olha só que interessante. Vamos voltar aqui. Pronto. Acabou aquela barrinha indesejada aqui embaixo, né? Não está mais quebrando mais. E o nosso formulário aqui também está bem bonitinho. Ok, então. Maravilha. Agora a gente vai ter que só alterar esse Professional Skills aqui, né? É o H2 e está puxando esse título Container Skills aqui. Vamos corrigir então ele aqui.
no nosso style, vamos dar um Ctrl F, procurar Title Container Skills. Ok. Tem um margem 5 e um top 5, quer dizer, e um left 5. Então a gente podia fazer assim, ó. Vamos procurar ele aqui também. Container Title Skills. Na verdade é Title Container Skills, né? Title Container Skills. Vamos tirar esse W100. A gente tira esse W100, aí a gente coloca um width aqui de 95%, para não comprometer esses 5% aqui de esquerda, né? Eu acho que assim deve funcionar. Ok, não está mais quebrando e ficou do jeitinho que a gente deseja aqui, né? A gente vê aqui, ele puxou 95 e os outros 5 já vai ter aqui de pairing. Ok, então problema resolvido, não está mais quebrando o nosso layout. E aqui está o nosso formulário. Agora, para finalizar então, a gente tem esse rodapé aqui. Ele vai ser um container full, com preto acinzentado, né? E aqui nós vamos ter 3 colunas, né? Uma basicamente, vamos ter apenas uma row, né? E aqui a gente pode criar um sistema de várias tabelas, se vocês perceberem, né? Dentro dessa row a gente poderia colocar mais 2 rows com apenas uma call, né? Cada uma. Aí aqui seria mais outra call. Dentro dessa call teria 2 rows. Aqui não vai ser necessário, porque bastava um span. Agora aqui provavelmente vai ser necessário. A gente vai ter que colocar row e calls dentro de rows e calls. Muito provavelmente aqui vai ser bem necessário. Então, maravilha. De início, nós vamos precisar apenas de uma row geral e 3 call. Tranquilo? Para conter essas 3 seções aqui. O menuzinho, contato e copyright. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no nosso layout. Aqui nós vamos pegar um container que tenha row e call. Pode ser esse. E a gente vai mexer agora com o footer do nosso site, né? Então aqui nós vamos colocar uma classe diferente, que vai ser footer, ok? Esse container fluid vai ser 100%. Essa primeira call, nós vamos precisar de 3 call. Então é natural que cada uma delas tenha 4. 4 mais 4 mais 4 dá 12, que é o número máximo de call que a gente precisa ter, ok? Maravilha. Então, row, por enquanto nós não vamos ter uma classe diferente. E também aqui nós vamos precisar de uma outra classe para call. Vamos deixar pura. Assim, qualquer coisa a gente edita. Vamos fechar aqui logo tudo e deixar indentado. Ok. Então nós vamos precisar de 3 call de início. Essa primeira call, que vai ser a do lado esquerdo, a gente vai colocar aqui um strong e um span, beleza? Aqui vai ser o nome do nosso layout. Esse Pure Design é o nome desse layout que a gente está utilizando aqui, né? Aqui vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui um layout name e aqui embaixo um C de copyright, dizendo que todos os direitos estão reservados. E aqui o nome do projetista do site, ok? Ou o nome da empresa que você estiver desenvolvendo aí. Então vai ser 3 seções. Essa primeira aqui pode ser um strong e essas duas de baixo podem ser um span, ou de outra maneira que vocês quiserem, ok? Então nós vamos colocar aqui um strong e dentro desse strong nós vamos colocar layout name, ok? Aqui embaixo nós vamos colocar um span e dentro desse span nós vamos colocar, vamos voltar aqui para o layout, o símbolozinho do C de copyright. Vamos ver se a gente consegue colocar
Vamos ver se a gente consegue pegar e copiar e colar esse símbolozinho. Pronto. Vamos copiar. E colar ele aqui. Maravilha. Aí agora, a gente vai colocar aqui 2020. Theme. 2020 theme. All rights reserved. E depois aqui embaixo nós vamos colocar o nome do developer. Vou colocar aqui o meu nome, vocês podem colocar o de vocês. Ok? Então, no caso aqui ficaria mais bonito se fosse assim, né? Ok. Aqui a gente vai precisar de um BR, né? Para dar uma quebra de linha. Maravilha. Agora vamos para essa outra seção aqui. Essa outra parte vai ter contato. Tá ok? Então nós vamos colocar aqui o contato e um número de telefone qualquer. Então aqui embaixo nós vamos também colocar um span. Contato @domínio.com.br. E aqui abaixo nós vamos colocar um número qualquer. Vamos supor que seja esse aqui. Não sei que número vai ser esse. Ok? Só fictício. E aqui do lado uma quebra de linha também. Maravilha. Agora a última parte vai ser esse menu aqui de navegação. E para pegar esse menu de navegação, a gente vai vir aqui no nosso nav, que a gente vai procurar essa navegação em links aqui. Uma bem parecida com o que a gente vai precisar. Mas essa navegação em links, ela não vai precisar ser como essa aqui, ó, onde a gente tem diferentes estruturas para colocar o link. A gente vai precisar colocar uma abaixo da outra, praticamente, assim como essa aqui. A gente vai colocar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Então, vamos copiar e colocar essa flex column aqui. Nessa col 4 aqui, ok? Col 4. Maravilha. Então, a gente tem aqui já a nossa estrutura de links. E a primeira dela vai ser... Aí vai ter aqui todas as que a gente já passou, né? Projects, About, Services, Career, News, Events, Contact, Legals. E aqui a última, né? Que vai ser as redes sociais. Dava até para a gente ter colocado 4 colunas, né? Não apenas 3. Porque essa última aqui, ela está meio que... É diferente dessas outras duas aqui, né? Mas no nosso layout a gente vai colocá-las divididas em 3, tranquilo? 3 colunas. Beleza. Então aqui a gente vai colocar About. São 4 links, né? About, Project, Service, Careers. Project, Service. E aqui, Career. Vamos precisar desse disable. Ok. Do lado, a gente também vai precisar de alguns links, né? Então, se a gente vier aqui e descer o nosso layout, a gente vai precisar de News, Events, Contacts e Legals. News, Events, Contacts e Legals. Esse é um outro L. E eu esqueci o outro. Eu sei que o último é legal. E o Events, né? Não importa a ordem. Vocês colocam na ordem que vocês desejam. E a última
aqui que a gente vai utilizar é as redes sociais, né? Então vai ter esse outro L aqui. E a gente vai colocar aqui as redes sociais, vamos colocar Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Ok? Maravilha. href pode deixar eles aqui. Nós não vamos precisar do primeiro link ativo. Não vai ser necessário. Ok? Vamos então tirar esse active. Vamos ver como é que está ficando para a gente utilizar lá na hora o nosso layout. Vamos descer. Olha só. Ele está aqui. Já está mais ou menos dividido, só que ainda está mal estruturado, né? Vamos estruturar melhor essa última parte aqui, porque a gente vai precisar dividir em 3, né? Olha só. Em 3 colunas diferentes. Então aqui, na verdade, a gente vai criar. Como nós vamos precisar de mais espaço, nós vamos alterar aqui o tamanho dessa call. Essa primeira call aqui, ela vai ter 3 de tamanho. Ela vai ser menor. Essa segunda também vai ter 3. O que vai deixar essa última com 6. Para que seja maior. Entendeu? Então a gente vai ter mais espaço aqui para trabalhar. E aqui a gente vai colocar uma outra row. Ok? Então aqui dentro, nós vamos colocar uma outra row. E aqui embaixo, uma outra call. E aí a call passa a ter também o tamanho máximo de 12, tá? Então essa primeira aqui, ó, de acordo com o layout, ela vai ser necessário apenas, por exemplo, 2, né? Praticamente. 2 na primeira seção de links, 2 na segunda seção de links, e essa outra aqui vai ficar com praticamente 8. Mais ou menos, né? Se ficar 2 pequeno, a gente depois altera. Então vamos colocar essa primeira row aqui como essa primeira call, melhor dizendo, como 2, tá? Vamos corrigir a indentação. Fechando a primeira call. Vamos abrir outra call. Essa também vai ter 2. Corrigindo a indentação. Vamos fechar essa segunda call. Agora, essa terceira call aqui, ela vai ser grande, vai ser 8. Corrigindo a indentação e fechando a div. Ok, acho que agora vai ficar mais ou menos do jeito que a gente quer. Ela vai se dividir aqui. Vamos descer. E pronto. Só que ela está alinhada à esquerda, né? Então a gente não viu tanta diferença. Nós vamos depois alinhar lá à direita aqui e vamos estilizar, ok? Então vamos fazer as alterações por aqui mesmo pelo navegador, para a gente ver funcionando mais ou menos do jeito que a gente quer, beleza? Vamos começar primeiro estilizando o fundo. O fundo é interessante que ele seja preto, não um preto total, mas um preto um pouco mais suave. Então a gente vai começar estilizando aqui esse container fluid total. No caso, a gente vai pegar essa classe footer, né? E aqui no element style a gente vai dar um background color. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, um hashtag ff só para a gente puxar isso aqui e colocar da cor que a gente deseja mesmo. Que no caso vai ser mais ou menos... Acho que esse aqui tá bom, né? Se mudar a gente depois altera, beleza? Ok. Então, basicamente essa é a única alteração que a gente vai mexer aqui no footer. Então a gente copia e cola logo aqui para não esquecer. Vamos botar aqui em Style, onde é que está as alterações aqui do footer, que é o form, né? É só preparar uma coisa no form aqui igual. Então vamos colocar aqui o footer, background color, ok. Agora aqui a gente vai precisar alterar a cor, né? Tanto do span quanto do strong. A gente poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Então, o strong,
ele vai receber uma cor branca. E eu coloquei aqui, não é cifrão, é hashtag. Então, provavelmente vai ser branco, né? Porque no layout tá branco, ok. Então, depois a gente também vai alterar aqui a cor. A cor não, a font family. Vamos tentar colocar Roboto. Roboto. Não tá funcionando a Roboto não. Muito provavelmente não tem suporte para isso no Bootstrap, né? Então a gente vai precisar pegar uma diferente aqui. Essa se é igual a UI, provavelmente vai ter. Caso vocês queiram colocar Roboto, tá? Basta colocar no header uma chamada para essa fonte aqui. Vocês procuram Adobe Fonts ou Google Fonts, colocam o link lá da Roboto e aí vai funcionar. Posso trazer uma aula depois ensinando vocês a fazerem isso. Então, eu vou colocar essa Segoia aqui, que também não pegou. Arial pega, né? Então, vamos botar Arial. Ok, é interessante também que ele tem uma margenzinha mínima para que fique direitinho. Então, nós vamos colocar aqui uma margem. Não vai funcionar porque não tem o display. Vamos botar o display aqui para a gente ver funcionando. Então, vamos colocar a margem. Eu acho que assim tá bom, né? 10% tá interessante. Ok, então essa é a configuração que a gente vai precisar a princípio para o Strong. Então vamos aqui, vamos pegar aqui o Strong. Não tem uma classe Strong, né? Para não utilizar todos os Strongs que a gente já tem no layout, vamos dar uma classe aqui para esse Strong. Onde é que ele está? Está aqui. Strong class. Então a gente vem aqui, coloca strong.name layout e aqui a gente coloca as configurações que a gente já colocou lá. Beleza, vamos voltar para cá. Agora a gente vai utilizar aqui o span. E o span vai receber muitas configurações parecidas. Então a gente já vai copiar e colar aqui. Só que, entretanto, todavia, essa margem aqui ela não é necessária não. Não vamos precisar colocar margem. A cor é essa mesmo, né? Creio que sim. Maravilha. Acho que vai ser a mesma, né? Beleza, então já está estilizado aqui. Qualquer coisa a gente altera depois. Vamos só dar um Ctrl C e Ctrl V aqui. E vamos criar uma classe para o span também. Então aqui vai ser copyright. E vamos tirar a margem, que não é necessário. Pelo menos por enquanto não, né? Vamos colocar aqui uma classe no span, que vai ser copyright. Coloquei corretamente. GHT, né? GHT. Beleza. Não. Ok. Maravilha. Agora vamos mexer nessa span aqui do meio. Provavelmente também vai ter configurações muito parecidas, né? E aqui vai precisar de uma margem maior. Lá no layout, essa margem aqui ela está bem maior. Então, acho que a gente vai precisar colocar tipo assim, ó, 45. E aqui abaixo pode ser aquela margem de 5%. Vamos colocar logo 45 por 10. Que vai ser a margem necessária aqui, de acordo com o layout. Beleza. Agora vamos alterar essa outra parte aqui, né? Esse outro span. E esse outro span ele vai receber muito parecido com esse outro span aqui, ó. Então, vamos até copiar e colar, que eu acho que vai ser as mesmas configurações mesmo. Só que span vai ser traço contacto, né? Então, vamos colocar aqui
Então, é class contact. O que aconteceu? Por que que não puxou? Contact, display block, font family, porque não é um strong, né? Um span. Então não iria funcionar. Maravilha. Da mesma maneira aqui, né? A span também aqui, o copyright, também nunca ia chamar desse jeito, né? Assim não dá. Maravilha. Agora, esse aqui necessita da mesma margem que o layout name, né? Vamos ver como é que tá ficando aqui, ó. Creio que seja a mesma margem. Olha só. Praticamente a mesma margem, né? Então, a gente também vai colocar aqui essa margem igual. Só que não é pesado margem bottom, né? Não tem nada embaixo. Maravilha. Vamos colocar só assim. Na verdade, se colocar assim, ele vai entender como 45%, tanto no topo quanto no bottom, né? Então tem que colocar 0 mesmo. Ok. Soma desse jeito. Esse layout name ele podia ser um pouquinho maior, como está lá no layout. Então nós vamos colocar aqui um font size de 1.4 rem. 1.3 tá bom. Ok, 1.3 rem. E depois que vocês quiserem, ó, lembrando sempre, façam as alterações do jeito que vocês quiserem. Mudem cor, mudem fonte, mudem muita coisa, tá? Fiquem com a cara de vocês aí, para não ficar um bocado de layout igual aí, parecido. Ok, então a gente tem essa estrutura aqui. Agora aqui, o que nós podemos fazer? Sobre isso, seria interessante que a gente colocasse ele um pouquinho mais para cá, né? A gente poderia fazer isso com a margem. Já que a gente já colocou uma margem aqui, se a gente desse uma margem para a esquerda, por exemplo, de uns 10%, acho que já seria o suficiente. Ó. Já ficaria um pouquinho mais distante, né? E não atrapalharia nada aqui. Maravilha. Agora vamos colocar configurações diferentes para esses links aqui, né? A gente deseja que ele fique mais ou menos dessa cor. Então é o color que a gente vai mudar. E muito provavelmente o hover também a gente vai mudar. E a gente deseja que esses dois fiquem mais distantes desse aqui, ó. Então a gente também vai alterar isso aí. Beleza. Então o primeiro passo é a gente colocar uma margem parecida aqui para ficar na mesma linha desses. Então o que a gente tem aqui para alterar? Nós podemos pegar essa col 6 aqui e colocar uma classe nela, ou podemos alterar a row. Como é do nosso desejo alterar essas col tudinho aqui, a gente vai colocar então uma row aqui, e aqui a gente vai colocar um style, ser mais rápido. E aqui na margem vai ser exatamente os 40% de topo, beleza? Aqui, tanto o right, left quanto o bottom, a gente pode colocar 0 mesmo. Então já deve funcionar aqui pra gente. Mas olha só que interessante, né? Passou direto. Por que está acontecendo isso? Mas só com 40%, vocês verem que passou direto. Porque a porcentagem ela usa referenciais diferentes. Olha só. Então aqui a gente tem a col. Vamos pegar a row de novo. E ela pegou 40% em relação à col. Então nunca ia funcionar quanto esses 40% eles estão em relação à row anterior. Entenderam? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai tirar aqui esses 40% e vamos colocar mais ou menos a mesma linha aqui, que vai ser 20%. Beleza? Então, no lugar desses 40, a gente vai colocar aqui 20%. Deve ficar mais ou menos na mesma altura. Se tivermos problema, a gente coloca a configuração da cor ali. Mas acho que desse jeito está interessante. Ok, vamos diminuir aqui ainda um pouquinho, ó, que dá para ficar ainda mais pertinho um do outro. Ok, então com esse 19, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar esse aqui
mais para cá. Vamos dar então um inspecionar. Então, nesse inspecionar aqui, a gente deseja mexer agora nessa última coluna aqui, ó, que tem a call 8. E nessa call 8, a gente já vai ver que ela colocou aqui, ó, a widget direitinho. Só que a gente deseja, por exemplo, tem algumas maneiras de a gente fazer isso. Uma maneira é a gente colocar a float right nesses LI aqui. A gente pode colocar no LI. Olha só. Aí o que aconteceria? Ficou assim, alterou muita coisa porque eu não coloquei apenas para essas, né? Só que aí ficaria alinhado aqui. Se ficar interessante para vocês, poderia ser, né? A gente criaria aqui um nav item, né? Dentro do LI, uma classe para esse nav item só para receber esse float right, né? Ou a gente poderia resolver isso com margem, ou com pairing também. Seria interessante. Fica a critério de vocês aí a maneira como vocês vão querer resolver esse problema. Tranquilo? Então, eu aqui, eu vou optar pelo margem, para não ficar tão claramente alinhado uma à esquerda e outra à direita, né? Não ficou tão bonito assim. A não ser que a gente também alinhasse esses dois aqui à direita. Aí talvez ficaria interessante. Vamos ver como é que ficaria se a gente alinhasse todos à direita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lembrar um pouquinho das regras de especificidade? Então, se a gente colocar que, por exemplo, dentro do footer, vamos colocar aqui, por exemplo, do footer. E dentro do footer, a gente tem a row. Dentro da row, a gente vai ter a call 8. Não, na verdade, a gente vai ter dentro da row a call 6, aí depois tem outra row, né? Então, dentro da .row, a gente vai ter a .call 6. Dentro da .call 6, a gente vai ter uma outra .row. E dentro dessa outra .row, a gente vai ter um bocado de LI. Então, a gente coloca aqui LI. E aí, isso tudo a gente quer que tenha uma float right. O que é que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que esse caminho inteiro, todas as LI que estiverem dentro desse caminho inteiro, elas receberão o float right. Ok? Vamos ver como é que está o funcionamento aqui na prática. Mas vocês perceberam que ainda ficou assim? Por quê? Porque a gente está lidando com LI. E LI, ele não é bloco. LI é texto. Então, como se trata de texto, e LI a gente trabalha com texto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar nessa mesma configuração aqui um text align, e aí sim a gente coloca o right. Se for right, se quiser, a gente poderia até apagar. Então, maravilha. Vai ser assim que a gente vai funcionar. Ó. Text align e vai ter o right. E aqui a gente também pode até colocar logo a nossa cor, que vai ser branco. Tranquilo? Muito provavelmente a gente vai ter que utilizar o link, né, que ele deve estar puxando aqui, não na LI, mas no link. Então, essa LI aqui vai ser inútil. Então, o text align right, a gente já vai colocar aqui no lugar do float right. E agora nós vamos estilizar os links. E a gente pode até utilizar o caminho anterior. Então, o A, que está puxando a cor, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos fazer isso aqui, copiar e colar, e no lugar do ali a gente vai colocar A. Então, todos os links dentro desse caminho aqui, ele vai conter, por exemplo, uma color F, ou seja, branca. Olha só, então tudo ficou branco. Maravilha. E assim ficou o nosso link. Todos são links, né? Se a gente quiser colocar um hover, é só a gente vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. Hover, 2 pontos, hover. E aqui, tudo que, quando a gente colocar o cursor em cima, eu quero que ele mude, por exemplo, para vermelho.
Olha só. Então, tá desse jeito aqui, ó. Assim que a gente colocar o cursor em cima, ele muda para essa cor aqui. Tranquilo? Maravilha. Então, a gente terminou o layout básico do nosso site, né? Fizemos essas 3 partes hoje. E no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse menu aqui de cima. Esse menu aqui a gente vai deixar ele responsivo. E nós também vamos fazer um menu de navegação. Ou seja, quando a gente clicar, e vai ter esse efeito de hover também, quando a gente botar o mouse em cima, vai mudar de cor. E quando a gente clicar, ele vai descer para o título correspondente, entendeu? Então, nós vamos fazer um scroll menu. E também no próximo vídeo nós vamos ver como é que ele está se comportando na responsividade, tá ok? E nós vamos aprender bastante também sobre as classes responsivas do Bootstrap. Vamos entender sobre carries, momento de quebra e fazer o nosso layout realmente se tornar plenamente responsivo. Independente do dispositivo que a gente abrir ele, ele vai funcionar perfeitamente. Tranquilo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de baixar o e-book gratuito sobre como iniciar na programação. O link já está aqui abaixo na descrição. E também seguir a gente no Instagram. Todos os dias tem dicas lá, gratuitas, que tenho certeza que vão lhe ajudar bastante na sua carreira como desenvolvedor. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!